Boa tarde a todos, vereadores, vereadora Zezé, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a 7ª sessão extraordinária do dia 23 de dezembro de 2021, quinta-feira, às 14 horas. Neste momento, peço ao vereador Anderson Henrique Teles dos Reis que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois a cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, boa vontade para com os homens. Palavra de salvação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento solicitando dispensa dos pareceres ao projeto de lei complementar número 024/2021, da emenda modificativa 001 e do projeto de lei complementar 024/2021. Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que esta subscrevem vêm respeitosamente requerer ao douto plenário a dispensa dos pareceres das comissões competentes ao projeto de lei complementar número 024 de 2021. Vereadores: Maria José Pereira do Amaral Runglaub, Dailton Silva Barbosa, Anderson Henrique Teles dos Reis, José Pedro de Jesus Paes, Adalberto de Lábio, Cícero Francisco de Oliveira e Luiz Fernando Dias. Emenda modificativa número 001 ao PLC número 024 de 2021. O vereador Reinaldo Amélio Tagliari propõe a seguinte alteração na redação original do projeto de lei complementar 024 de 2021. Fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei. Artigo 1º. Parágrafo único. As disposições constantes desta lei complementar estão de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019 e com as disposições contidas na lei orgânica do município. Câmara Municipal de Artur Nogueira, 23 de dezembro de 2021, vereador Reinaldo Amélio Tagliari, o Melinho. Projeto de lei complementar número 024 de 2021. Institui a reforma da Previdência no âmbito do município de Artur Nogueira, gerido pelo Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do município de Artur Nogueira, FUNPREMAN, e da outras providências. Paço Municipal, Prefeito Jacob Stein, 21 de dezembro de 2021, Lucas Cia Rissato, Prefeito. Coloco em votação o requerimento solicitando dispensa dos pareceres ao PLC 024/2021. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade.
Passaremos agora para a discussão da emenda modificativa 001 ao PLC número 024/2021. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Melinho? Boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes de transmissão. A emenda modificativa é somente para consertar um erro de redação que, aliás, ocorreu ontem durante a reunião e atendendo a minha solicitação, durante a reunião com toda a equipe da Prefeitura, do FUNPREMAN e os vereadores, houve um conflito de números 113 com 131. Então, para ficar mais claro, e como é obrigação do município adequar a emenda constitucional 103 e as disposições contidas na lei orgânica, como consta na emenda, houve um equívoco no sentido de colocar também a emenda constitucional número 113, mas ela cuida dos precatórios e do parcelamento dos débitos dos fundos de previdência dos municípios. Então foi esse equívoco durante a reunião e eu acabei verificando isso hoje. Então eu peço aos colegas a aprovação para a gente deixar em consonância então com as leis maiores. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Coloque em votação a emenda 001. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a discussão única do projeto de lei complementar número 024/2021. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Pois não, tenente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Nós estamos aqui apreciando um projeto de lei que vai modificar a previdência dos nossos funcionários públicos. Certo. E apenas um esclarecimento para que todos saibam, assim como em 1988 foi promulgada a Constituição Federal e depois foi necessário adequar a Constituição Estadual e posteriormente criar-se a lei orgânica do município, nós estamos seguindo os mesmos passos quando o governo federal fez uma reforma previdenciária a nível de país. Os estados, na sequência, tiveram que se adequar e nós agora estamos votando a adequação ao município de Artur Nogueira dessa reforma. Então, é doloroso, mas é necessário a reforma para que futuramente os nossos funcionários públicos tenham e recebam aí os seus direitos garantidos por lei. Só isso, obrigado. Ok. Chegou na hora certa, hein, Milton? Coloque em votação o PLC 024. Senhor presidente, Pois não? senhor presidente, eu havia pedido, mas eu me perdi aqui com eu fiz uma separação dos documentos. Pois não, Melim? Eu gostaria de fazer algumas colocações aqui, sim. Pois não. Este projeto, ele vai, e como disse o colega vereador Marcelo, vai atender às exigências constitucionais da emenda 103 do governo federal, quanto à questão das aposentadorias, que é uma exigência, a adequação para poder ter suporte futuro, com algumas alterações de regras. Não se trata de uma matéria polêmica, mas um assunto um tanto complexo, mas é disposição constitucional. Então, na verdade, nós não temos muito o que fazer. Mas eu gostaria de agradecer da reunião de ontem ainda com o Executivo, a equipe do FUNPREMAN, os advogados e nós, vereadores, algumas sugestões que a gente fez naquele momento para acrescentarmos a emenda constitucional 103, para que não haja dúvida nos órgãos superiores quando de qualquer aplicação dessa lei, e também as disposições contidas na lei orgânica. E uma emenda que eu reputo como importante talvez até chover no molhado, mas o que abunda não prejudica, que era a garantia de todos os servidores municipais que já tenham alcançado o seu direito, que é o direito líquido e certo, e não a expectativa de direito.
para que fosse e ficou garantido a todos aqueles que estão na atividade e que já alcançaram o seu direito, vão poder requerer seus benefícios a qualquer momento, baseado na lei antiga. E os demais vão ter aí alguma regra de transição com alguns pedágios a cumprir. Só isso. Muito obrigado. Ok, Melim. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Pois não, professor. Boa tarde, senhor presidente, Boa nobres tarde. pares, vereadora Zezé, os funcionários que estão conosco e quem estiver nos vendo aí pelos portais de comunicação. Como já me antecederam, o nobre vereador Tenente Marcelo e o nobre vereador Melinho, nós estamos, nesta tarde, cumprindo um requisito necessário, né? Na verdade, quando foi promulgada a emenda 103, que ela é de 2019, ela já estabeleceu um prazo para que os estados e os municípios se adequassem à Previdência. E o primeiro passo já havia sido dado ano passado, quando nós votamos o percentual de desconto dos servidores, e agora nós temos que votar as demais adequações. Como o Melinho falou, não é polêmico, porque nós estamos atendendo uma legislação maior, mas é crítico no momento em que nós estamos vivendo. Porém, é um mal necessário. Se nós não fizermos, o município vai ficar penalizado, né? E, inclusive, se não passarmos esta lei, esta reforma da Previdência, parcelamento do próprio Fundo de Previdência não pode ser feito, né? Será concedido aos municípios que se adequarem à legislação. Então, como legisladores nessa tarde, nós estamos cumprindo um dos nossos papéis fundamentais para o bom desenvolvimento da sociedade, e embora, mesmo que não traga contentamento a muitos, ela é necessária. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Coloque em votação o PLC 024/2021. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento solicitando dispensa dos pareceres ao projeto de lei complementar número 025/2021 e do projeto de lei complementar 025/2021. Quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que esta subscrevem vêm respeitosamente requerer ao douto plenário a dispensa dos pareceres das comissões competentes ao projeto de lei complementar número 025/2021. Vereadores Maria José Pereira do Amaral Unglaube, Dailton Silva Barbosa, Anderson Henrique Telle dos Reis, Irineide Barbosa Aragão, Cícero Francisco de Oliveira e Luiz Fernando Dias. Projeto de lei complementar número 025/2021. Altera dispositivos na lei complementar número 255 de 28 de dezembro de 2001, Código Tributário do município de Horto Nogueira e da outras providências. Paço Municipal, Prefeito Jacob Stein, 21 de dezembro de 2021. Lucas Cia Rissato, Prefeito. Coloque em votação o requerimento solicitando dispensas pareceres ao PLC 025/2021. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a discussão única do projeto de lei complementar número 025/2021. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Projeto de lei complementar 25 está sendo votado hoje, vai se transformar em lei, ainda no exercício 2021, só que não entrará em vigor ainda este ano ou na data de sua
publicação ou promulgação, uma vez que há necessidade do cumprimento da anterioridade e da nonagenal, que é a questão dos 90 dias, quando se mexe em tributos municipais ou tributos federais. Por isso, ela vai entrar em vigor a partir de 1º de abril. E também é uma fonte de receita para o município, que é uma obrigação do município, com o apoio do Legislativo, buscar ampliar as receitas e aumentar as receitas do município, de acordo com as normas federais. E existe a Lei Complementar número 175/2020, que permitiu com que os municípios estabelecessem em seus códigos tributários, e o nosso Código Tributário, que é a Lei Complementar 255, de 2001, eu estava vereador naquela época, foi uma lei cansativa com os colegas da época, entretanto, funciona até hoje. Recebeu algumas emendas de alterações, o que é normal nas leis, mas esta lei federal de 2020, ela abriu novas possibilidades de atividades que até então são tributadas com o ISS-QN, que é o imposto único de atribuição do município a receber, abrindo a possibilidade de novas cobranças, e agora, em especial, aos bancos, são os grandes ganhadores de dinheiro no país, e também as operadoras de cartões de crédito, que se utilizam do município, das pessoas do município, dos serviços do município, da internet fixada no município, e recolhem seus impostos na matriz, na base. E é uma forma errada, que o ISS-QN nada mais é do que o imposto sobre o serviço de qualquer natureza, que é de alçada do município. Então, agora nós teremos possibilidade de auxiliar a administração a taxar esses ganhadores de dinheiro, que são os bancos, as operadoras de cartão, entre outras, também vão passar a pagar o ISS-QN sobre o serviço prestado aqui no município, na alíquota de 2,5%, que é a nossa alíquota aqui da cidade. Só isso, presidente. Muito obrigado. Ok, Melim, obrigado, sim. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Coloque em votação o PLC 025/2021. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento solicitando dispensa dos pareceres ao projeto de lei número 089/2021 e do projeto de lei número 089/2021. 22 de dezembro de 2021. Excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que as subscrevem vêm requerer ao douto plenário a dispensa dos pareceres das comissões competentes ao projeto de lei número 089 de 2021. Vereadores: Maria José Pereira do Amaral Runglaub, Dailton Silva Barbosa, Anderson Henrique Teles dos Reis, José Pedro de Jesus Paes, Adalberto de Lábio, Cícero Francisco de Oliveira, Luiz Fernando Dias. Projeto de lei número 089 de 2021. Dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Artur Nogueira com seu regime próprio de previdência social. Paço Municipal, Prefeito Jacob Stein, 21 de dezembro de 2021, Lucas Cia Rissato, Prefeito. Coloque em votação o requerimento solicitando dispensa dos pareceres ao PL número 089/2021. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a discussão única do projeto de lei número 089/2021. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Pois não, professor. Permita-me me posicionar já sobre o PL 089. Ok. O FUNPREMAN, que é o regime próprio de previdência dos servidores do município de Artur Nogueira, ele acarreta hoje uma dívida
de débitos previdenciários, que não é uma dívida que nasceu agora, ela já nasceu lá na sua criação, e ao longo do tempo, alguns parcelamentos que foram feitos, nem sempre foram honrados os seus pagamentos. É uma ordem de 79 milhões aproximadamente, os débitos previdenciários. E existe ainda mais 7 milhões e meio de contribuição compulsória, né, que são os restos a pagar aí que não foram parcelados. Hoje, as 5 leis que nós votamos aqui para parcelamento, 3 em 2017, 1 em 2018 e 1 em 2019, elas totalizam um montante de parcela de R$ 702.504,66. Ainda a parcela dos restos a pagar de R$ 125 mil. Então, o município tem uma dívida mensal de R$ 827.504,66. O governo federal ele abriu a possibilidade dos fundos de previdência dos municípios que têm débitos a parcelarem esses débitos, se não me falha a memória, salvo algum engano, em até 240 parcelas. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que haverá a possibilidade de juntar todos os parcelamentos anteriores em uma dívida só e fazer uma parcela só. Inicialmente, pensa-se numa parcela de 360 mil aproximadamente. Isso se não for descontado juros. Se for descontado, ainda haverá uma diminuição. Para que o município está pagando hoje mais de 800 mil, são 702 mil das parcelas, mais os restos a pagar de 125 mil, 827 mil, se nós aprovarmos esse projeto de lei e ele sancionado transformar-se em lei, haverá uma diferença muito grande da parcela que o município poderá investir em outra área, né? Então, me posiciono favorável a esse projeto e, mais uma vez, parabenizo aí o governo Lucas Cia, da Vida Rádio e todos os envolvidos, inclusive aos vereadores, a vereadora Zezé, os membros desta casa, que sempre nós não medimos esforços para tratar dos assuntos que sejam para o crescimento do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, professor. Mais algum vereador gostaria de fazer a palavra? Tenente Marcelo. Senhor presidente. Pois não? O professor Adalberto já falou praticamente tudo, Certo. mas é importante saber que essa dívida ela vem se arrastando há muito tempo e que, para que possa ser garantido o pagamento dos funcionários no futuro, né, é importante que a gente coloque em dia essa dívida com a FUNPREMAN. E complementando o que o professor já falou muito bem claro, com esse parcelamento, a Prefeitura vai economizar em 20 anos aproximadamente 40 milhões de reais. Então é um detalhe a mais aí, o professor falou bastante, mas acrescentando que com esse parcelamento haverá uma economia de 40 milhões em 20 anos e, como ele falou, poderá ser aplicado em outra área. Obrigado, senhor presidente. Ok, Tenente Marcelo. Vereador Melinho. No início, eu havia dito que existem matérias complexas, matérias polêmicas. Essa aqui eu não tenho como classificá-la. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez, que a nossa reunião de ontem foi muito proveitosa, muito produtiva. As sugestões que nós fizemos nesse projeto, artigo 2º, 3º e parágrafo 1º do 3º, foram alterados, né, para evitar qualquer dúvida por órgãos governamentais na hora da aplicação da lei. Nós estamos seguindo a emenda constitucional e as regras da Previdência Social serão estabelecidas mediante um manual que ainda não está pronto. A emenda constitucional número 113, que possibilitou aos municípios
esse reparcelamento, ainda não foi, as suas minúcias não foi regulamentado. Mas nosso município está saindo do marasmo e entrando na realidade, deixando tudo em ordem, porque a própria emenda 113 exige que seja aprovado em 2021. Até o fim eu vou tentar achar um nome para esse projeto aqui, mas vamos lá. Em 2017, haviam 7 parcelamentos de dívida, ou seja, o município estava devedor para o Fundo de Previdência, que é o futuro dos trabalhadores da prefeitura, de todos os servidores concursados. Foi feita uma lei em agosto de 2017 para pagamento em até 200 parcelas, mediante uma portaria do Ministério da Previdência Social, que flexibilizava o parcelamento. Eram 7 parcelamentos. Alguns foram pagos, muitos não foram. Prova disso é o que os colegas disseram anteriormente e que eu vou falar agora daqui a pouquinho. E essa dívida, ela é antiga. Ela vem se arrolando. O governo federal e os municípios, em nosso caso o município, também se utiliza das possibilidades, mas infelizmente algumas administrações não honraram, essa é a palavra correta, não honraram a sua obrigação. Emprestaram, não é o caso exatamente, mas deixaram de pagar, fizeram uma promessa de pagamento e não pagaram. Aí ontem, naquela reunião, eu perguntei se havia dívida também para com o INSS, e ainda bem que nos foi informado que não tem. Eu já usei a palavra aqui a respeito desse débito junto ao Fundo de Previdência e dessa emenda constitucional que estava tramitando, que, aliás, eu quero dizer que eu estava trabalhando com o projeto de emenda número 15, que alterava o artigo 115 das disposições transitórias da Constituição Federal. Ela foi alterada na sua aprovação. Por isso que ontem surgiu algumas dúvidas e nós já esclarecemos. Essa emenda constitucional, ela vem de encontro à necessidade de nosso município e de outros, permitindo que se faça um parcelamento de uma dívida em até 20 anos. São mais 5 mandatos para se pagar uma dívida, que se avolumou de uma certa forma, que se tornou impagável. Associado a isso e mais algumas coisas, o ano de 2020, a administração passada teve a pachorra, a incompetência e por que não a safadeza de não pagar as contribuições de 1 a 12 de 2020, janeiro a dezembro, e mais o 13º. Infelizmente, ainda bem que esse fundo estava consolidado e solidificado, com determinado valor, que não é pouco, mas não pode acontecer isso. Aí, na justificativa, faz-se um monte de considerações, e dizendo que fica estampada a responsabilidade do Legislativo em aprovar o projeto de lei. Ora, nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação, mas a responsabilidade de quem tinha que pagar, e não de nós, vereadores, e muito menos dos vereadores passados que aprovaram o parcelamento. Os irresponsáveis, a responsabilidade criminal, porque é crime de responsabilidade, chegou-se época a descontar do servidor e não repassar o dinheiro. Isso é apropriação indébita. Quanto ao débito do Fundo de Previdência, já foi palco de muitas leis, muitas falas, e depois de tudo isso, redundou em 5 parcelamentos. Dos 7, resumiu-se a 5. Eu vou pedir permissão aqui para eu repetir os valores na minha sequência de pensamento. A dívida total para com o Fundo de Previdência
passa um pouquinho de 87 milhões de reais. 87 milhões. Olha a irresponsabilidade de deixar uma dívida chegar desse tamanho. A saúde financeira do município estava abalada, está abalada, e pelo que nós ouvimos, tanto do Executivo quanto do Departamento de Finanças da Prefeitura, o exercício de 2021, este ano, está regular com os pagamentos e poderá, e creio pelas falas, será fechado com superávit, o que é uma inovação na administração municipal. Como disse o professor Adalberto e o Marcelo, as parcelas atuais, com esses 5 parcelamentos, somam pouco mais de R$ 702 mil por mês. É um valor muito alto para os cofres do município. Com esta emenda constitucional 113, se nós dividirmos os 87 milhões de reais, que poderá diminuir, porque a própria emenda constitucional prevê uma redução na multa e juros, e vai ser recalculado, essa é a dívida que o Fundo de Previdência apresentou. Vai haver uma normatização, poderá ser diminuído um pouco esse valor. Então nós vamos conversar agora, ao invés de R$ 702 mil de parcelas, vão ser 363, 52% a menos. Então vejam bem, é um compromisso do município, a administração atual está contando com o apoio do Legislativo, tem demonstrado seriedade, vontade pública de levar o nome de Arthur Nogueira e levar a nossa cidade ao patamar que ela não deveria ter saído. Mas eu sempre brinco também que água passada não move moinho. E nós, quando estamos num churrasco, nós não temos só carne mole. De vez em quando nós pegamos um pedacinho mais duro. Este é um deles, para nós e também para o Executivo. Então vão ser 4.358.000 por ano, que vai sair dos cofres públicos, vai sair dos impostos da população, da receita do município, para pagar uma dívida e deixar o nome do município limpo. Também, considerando que se trata de uma contração de dívida, nós sempre falamos na questão do estudo de impacto orçamentário, exigido pela Lei Complementar 101, nos artigos 15 a 17. Entretanto, aqui é o reverso. Do valor de 702 mil, que vai cair para 363, não haverá o impacto orçamentário. Haverá uma defração no valor a ser pago. Entretanto, nosso município já tem um compromisso suave 20 anos. Só que nós não podemos esquecer que esta parcela de, hipoteticamente, ainda hoje, 363 mil, anualmente ela vai ser registrada, reajustada pelo índice que o governo federal vai estabelecer. Espero que seja o menor, porque se for o maior, vai endividar. O prefeito, na reunião, se mostrou totalmente consciente da situação e tem reservado em seus orçamentos, pelo menos até 2024, que é o nosso mandato, os valores para se pagar mensalmente. Porque o não pagamento desta dívida, o não parcelamento, vai implicar em uma série de prejuízos ao município e responsabilidade, porque nós não teremos a certidão negativa dos órgãos previdenciários e automaticamente não se celebra mais nenhum convênio e não se recebe mais nenhum recurso. Então nós aqui, quero dizer que nós não temos responsabilidade por passado. Nós temos o compromisso de auxiliar a administração para que ela coloque a Arthur Nogueira no rumo novamente. Só isso, muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Coloque em votação o PL 089/2021. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, vereadora Zezé, a todos que nos acompanharam pela TV Câmara e outros portais de comunicação, a todos os funcionários desta casa,
primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente, a todos os vereadores amigos. Tenham todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de muita saúde e muita paz, e que Deus abençoe a todos. Declaro cerrada a sessão.